segue conversando com brasileiros que moram em Israel, que é o caso da nossa próxima convidada, a Priscila Youssef, que mora na cidade de Yavne, que fica naturalmente em Israel. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em nos atender. Eu sei que já passa de 1h da madrugada aí. Gostaria de saber onde fica exatamente essa cidade onde você mora, se fica mais ao norte, no centro do país ou mais ao sul. E queria que você trouxesse um panorama. Qual é a situação de momento? As explosões, os estrondos ainda são frequentes, são regulares? E a população, diante dessa situação, ainda em casa, protegida, ou já houve uma mudança nessa situação, nesse cenário? Boa noite para vocês, obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. A minha cidade fica no centro de Israel, a mais ou menos uns 25 quilômetros de Tel Aviv e a uns 50 quilômetros mais ou menos de Gaza, tá? A maior parte da população ainda está em casa, não tem aula ainda para as crianças, tá? As atividades ainda não foram tomadas, não voltaram ainda para rotina, tá? Nós não voltamos ainda para rotina, há muitos estabelecimentos ainda fechados, mas aos poucos eu vejo que as pessoas estão saindo mais de casa. Os meus colegas de trabalho, por exemplo, foram para o escritório hoje, metade, né, em Tel Aviv, mas a vida não voltou ao normal, porque ainda tem ataques, né, a gente ainda está sendo bombardeado pelo Hamas a partir da faixa de Gaza. Hoje teve, olha, acho que umas 3 ou 4 vezes na região de Tel Aviv, ali os arredores. No sul ainda tem também, mas bem menos do que antes, tá? Muito menos do que naqueles primeiros dias. Mas ainda tem sim. E no norte também. No norte a gente também escutou, inclusive hoje em Jerusalém, acho que também 2 vezes nós vimos que teve alerta, porque quando, não importa em que local do país a sirene toca, nós temos um alerta na televisão. Qualquer canal que você esteja assistindo, qualquer programa vai ter uma tela pequenininha mostrando onde que está acontecendo o bombardeio naquele momento, entendeu? Isso serve para as pessoas se deslocarem eventualmente para o bunker, muitas vezes, né? Isso, o abrigo, exatamente. Perfeito. As pessoas que vivem nas cidades que ficam muito próximas ali de Gaza, nas cidades que são muito mais atacadas, tem crianças, né, ou até famílias que ficam nós chamamos de mamad, esse bunker, né? As crianças ficam no mamad quase que toda a parte do dia, porque ficam com muito medo e os alarmes tocam muito, né? Então a gente tem que ficar preparado, inclusive na rua. Muitas cidades têm abrigos na rua também, né? Então tá todo mundo em alerta. Embora, como eu vou falar aqui, refrisar, a gente está tentando voltar um pouquinho à normalidade. Estamos conversando com a Priscila Youssef, brasileira que mora em Israel, uma cidade que fica na região central do país. Priscila, a gente vai fazer um giro com os nossos comentaristas, eles também vão formular questões para você. Cláudio Dantas, você, Dantas. Priscila, acho que ter a oportunidade de trazer para a nossa audiência aqui no Brasil, tanto do rádio como da TV, das nossas redes sociais, o sentimento do cidadão, não do militar que está na frente de combate, mas do cidadão que tem justamente a sua rotina absolutamente interrompida, né? E a gente sabe que famílias, né, com crianças, com aulas suspensas, tudo fica muito difícil. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, trouxesse a sua experiência pessoal e do seu entorno, sobre como são esses dias. A gente viveu durante a pandemia dias de muita, né, privação, isso mexeu com todo mundo do ponto de vista emocional, psicológico inclusive, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que estão sendo esses dias de privação em função de todo esse conflito?
Olha, esses dias têm sido extremamente difíceis, principalmente para as crianças. Aqui em Israel, praticamente toda a família tem, no mínimo, 2 crianças em casa. Eu tenho 3 filhos pequenos. As aulas não voltaram fisicamente, né? O governo está tentando colocar um programa de ensino à distância. Em algumas cidades, hoje eu conversei com alguns colegas, em algumas cidades isso já está acontecendo, porque depende muito da coordenação das prefeituras, né? Do governo local. Na minha cidade ainda não, então eu posso dizer da minha experiência, os meus filhos estão em casa, todo esse tempo, e eles estão fazendo alguns encontros com as professoras, né? Mas é 1 hora por dia, 2 horas por dia somente. A nossa rotina mudou totalmente, né? Infelizmente, cada dia a gente acaba tendo a notícia de mais uma pessoa ou falecida, etc. O país é muito pequeno. Nós somos aqui 9,3 mais ou menos milhões de habitantes, sendo que 7,5 aproximadamente são judeus. E a gente se considera uma grande família, então é muito dolorido saber que você tem um funeral e você não pode ir. Eu, por exemplo, eu tinha 4 funerais para ir e eu não pude, porque eram em locais de risco, eu não quis me deslocar. Então, isso é uma coisa que afeta muito a gente. Eu, particularmente, estou muito afetada psicologicamente, até porque eu estava em Sderot, na cidade que foi muito atacada e foi invadida, assim, sem precedentes pelos terroristas naquele sábado fatídico, né? Eu ainda estou muito abalada com isso, eu não estou indo trabalhar. E a maioria das pessoas está tentando trabalhar de casa. Alguns locais estão abertos, como supermercado, farmácia, algumas lojinhas de brinquedo para que a gente possa comprar algumas coisas para as crianças, mas normalidade ainda eu não posso dizer que existe. Não dá, tá? No centro de Israel... Oi, desculpa? Não, justamente eu lhe pergunto sobre os seus filhos, né? Eu tenho uma filha de 7 anos que me perguntou, ela viu, em algum momento viu o noticiário, me perguntou sobre a guerra, disse que não quer conhecer nunca, não quer ir nunca a Israel. Eu expliquei para ela que não é bem assim, tentei ali suavizar a situação, já estive em Israel, inclusive, mas ela ficou muito impressionada, mas eu imagino o que você diz para os seus filhos, né? Que estão aí, que estão vivendo essa guerra. Como é que é? Olha, em primeiro lugar, fala para sua filhinha que um dia isso tudo vai acabar. Eu convido a sua filhinha a visitar aqui, ela vai gostar, tá bom? Para os nossos filhos, eu, mãe, assim como as minhas colegas, amigas, mães também, a gente não esconde a realidade, até porque é impossível esconder a realidade, mas a gente tenta amenizar um pouco, evitamos que os filhos vejam muito as imagens, a televisão, as notícias. Os meus filhos, por exemplo, não têm esses aplicativos que ficam toda hora com vídeos e as imagens muito duras para eles, né? Mas obviamente as crianças sabem que isso existe. Eles me perguntam, né? Mãe, por que eles querem matar a gente? O que a gente fez para eles quererem matar a gente desse jeito? São respostas muito difíceis para a gente passar para os nossos filhos, né? Mas é muito importante que eles entendam que nós, o povo judeu, nós somos muito resilientes, nós sobrevivemos a todo tipo de ataque, como vocês já sabem, e a gente tenta ensinar que a gente tem que resistir, a gente tem que ser forte, a gente tem que resistir. Não é fácil. Os meus filhos choraram, eles estão ainda abalados, assustados, eles escutam qualquer barulho, já correm direto pro quarto, né? E a gente tem que tranquilizar. A gente, morrendo de medo, em pânico, tem que passar uma certa tranquilidade, senão eles enlouquecem também. É muito difícil, mas a gente tenta não esconder. Eles sabem do que estão acontecendo e sabem se proteger também.
Eles já aprendem isso desde pequenos. Priscila Youssef, brasileira que mora em Israel, a gente quer agradecer demais a participação, boa sorte, fiquem em segurança, esperamos que toda essa situação se resolva o quanto antes. Até a próxima. Obrigada.